Pode falar. Boa noite, sejam bem-vindos ao webinário da Secretaria Executiva de Educação Cristã da Primeira Região Eclesiástica. Hoje nós estamos inaugurando o nosso canal no YouTube, portanto eu te convido a estar se inscrevendo e estar dando também o seu like. O nosso webinário dessa noite terá como tema o fundamento que aquece os corações. E como nós chegamos a esse tema? Então, primeiro nós consideramos o tema da nossa região para esse ano de 2022, que é fundamento, e também consideramos o dia de amanhã, 24 de maio, quando estaremos comemorando o Dia do Coração Aquecido. E nós que somos metodistas, nós sabemos que o Dia do Coração Aquecido é uma alusão, né, ao que aconteceu em 1738 em Londres, na história e na vida de John Wesley, o patrono do metodismo. E nessa experiência, Wesley, enquanto ouvia um comentário de Lutero sobre a Epístola aos Romanos, que tratava da mudança que Deus realiza no coração de homens e mulheres pela fé em Cristo, ele declara que sentiu o seu coração estranhamente aquecido. John Wesley percebeu que pela graça confiava em Cristo e que somente a fé em Cristo é o suficiente para a salvação. E em um dos seus escritos, Wesley faz menção ao texto de 1 Coríntios 3,11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Wesley experimentou uma segurança nova e eterna. A partir daí, o impacto de sua experiência e também da sua dedicação ao Evangelho e ao Reino de Deus fez-se sentir na Inglaterra e no mundo até os dias de hoje. Por isso, nós vamos estar aqui nesse primeiro momento fazendo uma homenagem, né? Através das nossas crianças, com as crianças da nossa região, com uma homenagem singela, mas que foi preparada pensando no Dia do Coração Aquecido. E foi preparada, né, pelo um dos nossos segmentos da Secretaria Executiva de Educação Cristã, que é o Departamento Regional de Pessoas que Trabalham com Crianças. Vamos assistir? Tentaram acabar com vários gestos que expressam união. Senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. Eu adoro a sabedoria de Deus. Deus começa sua obra com as crianças. Com dom sem Ele, nós devemos pastorear as crianças. Considero todo mundo como a minha paróquia. Eu amo muito a escola dominical. Nada a fazer a não ser salvar almas. Portanto, sejam gastos nessa obra. Devem ir sempre ao encontro dos que necessitam mais. Não é seguro viver sem amor. A graça é a fonte e a fé é a condição da salvação. Unidos a Deus seremos sábios, santos e felizes. O melhor de tudo é que Deus está conosco.
que possamos estar com os nossos corações aquecidos pela palavra de Deus, para aquecer outros corações, porque mão com mão aquece o coração. A chama que não pode apagar, pois ela vem de Deus, não pode apagar. Vem cá, me dê sua mão, mão com mão, aquece o coração. Mão com mão, aquece o coração e faz brilhar a luz da chama que não pode apagar, pois ela vem de Deus, não pode apagar. Vem cá, me dê sua mão. Então, queridos, nós estamos aqui, né, com a pastora Marilda, mas eu vou estar pedindo para a pastora Marilda ligar o seu microfone, porque a gente não está te ouvindo, pastora. Ah, bem. Agora sim, né, pastor? Agora sim, bem baixo. Aumenta mais um pouquinho para a gente poder te ouvir melhor. Aumenta mais um pouquinho. E aí, Rogério? Então, queridos, eu vou fazer o seguinte. Vou estar aqui, né, para a gente não... Depois a pastora Marilda, ela retorna, para a gente não perder tempo, porque o nosso tempo ele é curto. Eu vou estar fazendo agora a apresentação do nosso palestrante, que é o reverendo Bruno Roberto. Ele aceitou o nosso convite de estar aqui nessa noite, refletindo sobre o nosso tema, o fundamento que aquece os corações. A paz, reverendo Bruno, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso webinário. A paz, reverenda Eliane, Deus abençoe a vida do povo chamado metodista da primeira região e todos aqueles que estão acompanhando conosco aí pela internet. Deus abençoe. E obrigado pela oportunidade da gente estar junto em mais uma vez. Bem, acredito que com a dificuldade do microfone da pastora Marilda e essa apresentação da reverenda Eliane, eu posso já iniciar esse momento, como eu disse, agradecendo o convite de estarmos juntos em mais essa oportunidade. E, para mim, de forma especial, participando de um evento que trata de mais um tempo em que nós, metodistas de todo mundo, agradecemos a Deus por essa revelação tão tremenda na vida de John Wesley, Carlos Wesley e tantos outros homens e mulheres que formaram a primeira geração do movimento metodista. E eu digo a primeira geração do movimento metodista porque eu me considero parte desse movimento hoje. Eu me considero parte de uma geração também de metodistas que Deus tem levantado nesse mundo para que, com ações igualmente relevantes ou parecidas ou próximas da relevância que teve John Wesley e tantos outros há 284 anos atrás, nós possamos também cumprir a missão e o ID do Senhor. Pode parecer um pouco de pretensão ou um pretensionismo um tanto quanto absurdo da minha parte, da parte de alguns, quando nós os consideramos parte de uma geração de metodistas que podem influenciar o mundo, mas a verdade é que quando a gente olha para a história do metodismo e para o legado wesleyano, nós não temos outra coisa a fazer senão nos colocarmos à disposição de Deus para que Ele também nos use. Então, por isso,
eu me considero parte de um grupo de homens e mulheres que Deus também está querendo usar nesse tempo. E o meu objetivo aqui nessa noite é poder refletir, ainda que de forma breve e de forma bem simples, mas refletirmos sobre alguns desses fundamentos que respaldam esse chamado de Deus na nossa vida e através da nossa história. Fundamentos esses que nortearam e norteiam até hoje a caminhada do metodismo no mundo, não somente da Igreja Metodista do Brasil, a qual eu faço parte, sou com muito orgulho ministro dela, com a pastora Marilda, a pastora Eliane, o bispo Paulo Rangel, o pastor Ângelo, a nossa irmã Maria Elisa, todo o grupo que está, de alguma forma, envolvido com essa programação dessa noite. Quando nós falamos de fundamentos, nós, lamentavelmente, acabamos misturando, muita gente acaba misturando fundamento com o fundamentalismo. Quando a gente fala de fundamento, para alguns surge como uma ideia, como uma posição tão equivocada como na verdade, ou como eu considero fundamentalismo. Mas esse é simplesmente um equívoco, essa é simplesmente uma confusão que algumas pessoas fazem. E não apenas uma confusão simplória, que domina apenas a verbalização de expressões distintas, mas essa confusão acaba também tocando a prática de vida, o comportamento de muitas pessoas. Ao confundirmos fundamento com fundamentalismo, muita gente acaba também comprometendo a sua vida, o seu comportamento e a sua disponibilidade para tanta coisa boa que Deus pode fazer na nossa vida através das bases, dos fundamentos. Então, repito, ao confundirmos fundamentalismo com fundamentos, muita gente boa, bem intencionada, acaba comprometendo a sua disponibilidade para as ações de Deus, simplesmente pelo preconceito com o fundamentalismo e que acaba sendo confundido com fundamentos. O fundamentalismo acaba se tornando uma corrente ou movimentos de pensamentos que pregam, na verdade, uma obediência rigorosa, uma obediência muito rigorosa e, ao mesmo tempo, literal a um conjunto de princípios que acabam sendo fundamentais. Então, vou repetir. O fundamentalismo, ele pega princípios que são fundamentais e torna esses princípios fundamentais a partir de uma lógica rigorosa e de obediência literal e acaba tornando esses princípios fundamentais em coisas que acabam sendo prejudiciais ao nosso comportamento e na releitura desses tais princípios fundamentais. Então, o fundamentalismo é quando eu pego princípios que são fundamentais, coisas boas, coisas que poderiam, de alguma forma, ser o chão para que eu pudesse caminhar de forma equilibrada, de forma bem significativa, mas quando eu pego esses princípios fundamentais e faço uma leitura, uma releitura deles, a partir de uma obediência rigorosa e literal. Então, é uma corrente, um movimento que prega uma obediência rigorosa e literal a uma série de princípios que acabam sendo fundamentais. Então, o fundamentalismo, ele se utiliza de bases sólidas, de bases concretas, de coisas reais e de coisas positivas para deturpar, através da sua obediência literal e de alguma forma até cega, a algumas coisas que poderiam ser o chão para uma caminhada, para uma plataforma saudável. Por outro lado, a gente entende que fundamentos são as bases, são coisas que firmam uma caminhada. É aquilo que respalda, que ampara alguma coisa. São coisas que, a partir de uma comprovação, de um experimento, se tornam princípios estabelecidos, que são a escora de alguma coisa. Então, quando nós pensamos em fundamentos,
nós pensamos em coisas que respaldam uma caminhada. O fundamentalismo, por outro lado, pega esses fundamentos, faz uma leitura, uma releitura equivocada desses fundamentos, a partir de uma leitura muito rigorosa e literal. Então, eu entendo que nós precisamos saber fazer a diferença do que é o fundamentalismo e o fundamento, para que a gente não confunda mais princípios que poderiam estar sendo para nós plataformas de uma caminhada saudável e acabam ficando pelo tempo, porque acabam ficando, de alguma forma, isolados da nossa prática de caminhada cristã, exatamente pelo preconceito contra o fundamentalismo. Por que eu falo e desejo colocar em distinção os dois termos? Porque quando nós falamos de metodismo e fundamentos do metodismo, a partir da data que se aproxima, a data de amanhã, do dia 24 de maio, é porque eu sou muito convencido que se nós estivermos, ou se nós estivéssemos como inspirados pelo movimento wesleyano, se nós estivéssemos respaldados nos fundamentos do movimento metodista, genuinamente respaldado nesses fundamentos, a nossa caminhada e prática cristã poderia ser muito melhor considerada diante dos incrédulos e, ao mesmo tempo, diante de Deus. Então, é possível que muita gente pegue os fundamentos do metodismo e, por uma leitura literal, cega e irrestritamente fundamentada apenas uma leitura equivocada e não na contextualização que deve ser feita desses fundamentos, acabam se distanciando do que é o metodismo. A gente precisa entender, primeiramente, que não existem doutrinas exclusivamente metodistas. E quando a gente fala fundamentos metodistas, logo, uma ideia rasa que vem nos tentar abraçar é de que o metodismo possui algumas doutrinas específicas e não existem doutrinas exclusivamente metodistas. E talvez por isso, porque o metodismo não tem doutrinas que possam ser consideradas exclusivamente do metodismo, ou seja, princípios que você não vai ver, que você não verá em outras comunidades de fé não metodistas, porque isso não acontece, é que tem muita gente que acaba achando que o metodismo deixou de ser relevante ou não tem uma certa relevância. Isso também é uma grande confusão, um grande preconceito, porque a relevância de uma comunidade, de um grupo que está respaldado em fundamentos que já foram comprovadamente respaldados pela ação do Espírito ao longo desses 284 anos, é um grande equívoco a gente achar que esse movimento perdeu a sua relevância com o tempo só porque nós não conseguimos identificar doutrinas exclusivamente desse movimento, que no nosso caso é o movimento metodista. Então eu afirmo, ou reafirmo, que é por isso que algumas pessoas acabam questionando sobre a nossa relevância, porque elas não conseguem identificar de uma maneira mais apurada doutrinas que sejam exclusivamente metodistas. Eu já vou fazer uma leitura diferente dessa especificidade do metodismo, que é a de não ter doutrinas exclusivas. Eu já vou entender que isso acaba sendo, para nós, um fator benéfico, algo positivo no nosso caso, na nossa história. Porque a partir do momento que nós, metodistas, não temos doutrinas que sejam exclusivamente do movimento, eu entendo que, por conta disso, o metodismo acaba sendo, de fato, uma parte, um fragmento do cristianismo que pode ser considerado um cristianismo equilibrado. Porque acaba que o metodismo vai propor, vai oferecer ao mundo e a esse nosso mundo e a cosmovisão cristã, o metodismo acaba oferecendo ao mundo fundamentos
que são equilibrados, porque exatamente ele não possui doutrinas exclusivamente suas. Então, o metodismo se torna uma parte relevante do cristianismo quando ele permanece fiel às suas origens bíblicas, históricas, e ele acaba convencendo o mundo a experimentar aquele tipo de religião que se torna vital para a transformação do mundo, que é a religião pautada pelos princípios da palavra de Deus que se contextualizam com as necessidades do ser humano, que não abre mão de forma alguma das origens e dos princípios que estão claramente para nós expostos na palavra de Deus. Mas é aquilo que está ali. Você não faz nenhuma adição aos movimentos bíblicos simplesmente para se tornar exclusivo ou diferente de alguma outra igreja. Então, dessa forma, eu posso dizer que os fundamentos que o movimento metodista oferece ao mundo são fundamentos equilibrados e, por isso, o movimento metodista se torna um movimento considerado do cristianismo equilibrado. Agora, se fundamento é diferente de fundamentalismo, se o fundamentalismo pega os fundamentos e deturpa os fundamentos a partir de uma visão extremada, literal, se o movimento metodista não tem doutrinas exclusivamente suas, como é que o movimento metodista pode se tornar relevante nos dias de hoje? Como é que eu e vocês podemos, a partir dos fundamentos do metodismo, sermos relevantes no mundo hoje? A gente precisa entender, a partir daquilo que é fundamental para os metodistas ao longo desses anos, ao longo desses 284 anos, que nós somos muito mais, ou oferecemos muito mais do que a sã doutrina. Antes que você me considere um herege por citar isso e algumas outras coisas que eu vou falar nos próximos minutos, eu gostaria de te convidar a revisitar uma publicação muito cara para nós metodistas, que são as crenças fundamentais dos metodistas. Então, nós precisamos revisitar esses princípios ao longo da história para entendermos que o metodismo oferece ao mundo, oferece à população que ainda não conhece a Cristo e aqueles também que precisam ser consolidados e discipulados na verdadeira caminhada cristã, que o cristianismo é muito mais do que a sã doutrina. Alguém vai dizer assim, poxa, mas que absurdo. Sim, para nós metodistas, a sã doutrina é imprescindível e é inegociável. A sã doutrina é inegociável. Só que os fundamentos do movimento metodista vão além da sã doutrina. Nós sabemos que sem grandes crenças, o ser humano acaba se distanciando do religioso. A gente sabe disso, eu sei disso. Então não existe cristianismo sem crenças. Eu não estou afirmando em momento algum que a gente pode abrir mão das crenças fundamentais do cristianismo. Mas eu estou dizendo que um dos fundamentos do metodismo é oferecer ao mundo um cristianismo muito além da sã doutrina. Porque a sã doutrina, ela é imprescindível para o ser humano, porque ela apresenta para nós, ela gera para nós, acho que entrou um vídeo aí, uma música junto aí. Isso, voltei aqui, né? Acho que me dê um retorno aí se vocês estão me vendo e ouvindo. A gente está ao vivo na internet, então às vezes tem algumas inconsistências. Eu vi um outro vídeo aí entrando, acho que agora eu voltei. Então eu dizia que a sã doutrina, ela é imprescindível e é inegociável para nós cristãos. Mas os fundamentos do metodismo mundial oferecem ao mundo muito mais do que a sã doutrina. E eu dizia, não sei se vocês chegaram a ouvir isso, então vou repetir, porque foi na hora que deu uma inconsistência aqui, mas eu falava que a crença
é fundamental, as crenças são fundamentais para o cristianismo. O ser humano precisa de crenças, precisa de princípios que o religuem a esse Deus. Então, nesse caso, as doutrinas cristãs e a religião cristã é importantíssima, a gente não abre mão disso. Mas a gente precisa entender que as ações do Espírito Santo de Deus vão muito além das nossas crenças, daquilo que a religião propõe para nós como princípio. Eu, por exemplo, não desmereço a religião cristã. Eu não falo contra a religião, e eu nem gosto tanto, talvez alguns que estejam me vendo e ouvindo tenham essa prática, mas eu particularmente nem gosto muito quando eu vejo pessoas criticando a religião em si. Eu acho que o que deve ser combatido é a esterilidade da religião. É quando os princípios e crenças religiosos ou religiosas não nos aproximam de Deus, mas são apenas fins em si mesmos. Quando eu faço alguma coisa dentro do ambiente religioso, apenas como uma prática recorrente de um bom religioso, e não algo que me projeta para o eterno e para Deus. Então, nesse caso, um dos legados do metodismo e que nós precisamos, nos dias de hoje, reacender, é que nós precisamos oferecer ao mundo muito mais do que a sã doutrina, muito mais do que as crenças religiosas. Nós precisamos repassar ao mundo que há uma ação do Espírito Santo de Deus que vai muito além daquilo que é fundamento da religião cristã. Por quê? Porque crer a partir das crenças religiosas, a Bíblia diz que até os demônios creem. Eles ouvem o nome de Deus, creem, sabem que Deus existe, possuem até algum nível de reverência a esse Deus. É só nós fazemos uma releitura, lermos de novo lá em Jó, quando a Bíblia diz que os anjos estavam adorando a Deus e o diabo se apresentou no meio e Deus identificou e perguntou o que ele estava fazendo ali, de onde ele estava vindo. E ele não pôde mentir naquele momento para Deus. Ele disse, eu vim de rodear a terra. E Deus perguntou, você viu meu servo Jó? E o diabo ali, naquela conversa com Deus, ele disse de forma bem clara, vi, e o Senhor sabe que ele só se comporta dessa forma porque o Senhor dá tudo para ele. Então, nós vemos ali que mesmo com a função de acusar Jó, que o diabo acusou Jó, ele disse para Deus, ele só se comporta assim porque o Senhor dá tudo para ele. O dia que o Senhor tirar, o Senhor vai ver o que ele vai fazer. Então, ele fez o seu papel de acusador, mas fica claro que até o diabo e os demônios mantêm uma reverência ao que Deus pode fazer e quem ele é. Então, por isso que a Bíblia diz que crer em Deus não é lá essas coisas todas, né? Porque, na verdade, a crença religiosa, os princípios da sã doutrina, não necessariamente corroboram dentro de nós as novidades e a ação do fluir do Espírito Santo. E o metodismo tem para o mundo essa oferta para dar, para conceder, para apresentar ao mundo como possibilidade. Que o cristianismo é muito mais do que a sã doutrina. Antes que alguém me coloque como herege, que tem que ficar claro o seguinte, o metodismo não desvaloriza e nem diz que a sã doutrina não é importante. O metodismo só apresenta ao mundo o seguinte, somente a sã doutrina, somente as crenças religiosas não nos aproximam de Deus, não é tudo que Deus tem para nós. E por que eu digo que isso é parte do metodismo, é um fundamento metodista apresentado ao mundo? Porque se a gente olhar a história do 24 de maio, foi exatamente isso que aconteceu. A gente pode dizer que antes de 24 de maio, John Wesley não era um homem que tinha afeição à sã doutrina? A gente pode dizer que até 24 de maio de 1738, os primeiros metodistas que compuseram ali o grupo dos primeiros metodistas, John Wesley, seu irmão Charles Wesley e outros, a gente pode dizer que eles não eram devotos das crenças religiosas e das crenças fundamentais do cristianismo?
Claro que não. Eles eram chamados de metodistas. O nome metodista advém de metódicos, os traças da Bíblia. Aqueles que tinham um regramento muito significativo na vida de piedade, na vida de santificação, naquilo que eles entendiam ser o padrão da vida cristã. Ler a Bíblia, jejuar, orar, pregar a palavra de Deus aos santos e cumprir com todo o regramento da Igreja Oficial da Inglaterra. Aí vem o metodismo, com o seu histórico, com a sua experiência de vida do Espírito Santo, que irrompe, que arrebenta com essa nossa formalidade que nos prende exclusivamente à sã doutrina e aos aspectos externos à religião, e diz para nós o seguinte, diz para nós e para o mundo, através de Wesley, o seguinte: o metodismo é a proposta de Deus, ou para não ser tão pretensioso assim, para não me acusarem de uma vaidade ou de uma exclusividade, eu vou dizer que Deus se apresentou ao Wesley para que o movimento metodista fosse mais uma oferta de Deus ao mundo, para dizer o seguinte: o cristianismo, a vida com Deus é muito mais do que a sã doutrina, é muito mais do que o regramento religioso. E olha que está falando aqui alguém que gosta e valoriza muito, muito, muito a sã doutrina e os princípios religiosos. Eu me considero, eu sei que isso também assusta algumas pessoas, mas eu me considero um religioso. Eu me utilizo de princípios da religião para me religar a Deus. Eu me utilizo de princípios do cristianismo que estão contidos na Bíblia para me religar ao Espírito Santo. Mas isso não é tudo. E nós vemos que o metodismo, ele deixou claro para o mundo inteiro, e precisa ser renovado através da minha vida e da tua vida hoje, que Deus tem para nós muito mais do que a sã doutrina e as regras religiosas. A experiência com o Espírito Santo, a experiência diária, a experiência recorrente com esse fluir e poder do Espírito Santo vai além das nossas crenças básicas e vai muito além de cada uma delas. Uma segunda coisa importante que o metodismo oferece ao mundo, primeiro é que vai além das nossas crenças religiosas e da sã doutrina. Uma outra coisa importante é que o metodismo ele oferece ao mundo uma ideia muito mais ampliada do que um cristianismo que é exclusivamente um meio de graça. Que é exclusivamente um meio de graça. A gente precisa entender que o cristianismo que é significativo, ele é muito mais, ele vai além do que ser simplesmente um meio de graça. Isso também é uma das crenças fundamentais do metodismo. A gente precisa entender que nós, metodistas, nos unimos a todos os cristãos e cristãs do mundo na ênfase de 2 sacramentos, que é o batismo, que é a ceia, e também nos envolvemos a partir da lógica cristã a outros grupos religiosos, a partir também da igreja, dos cultos, do hábito da oração, da meditação na palavra. Tudo isso compõe meios em que nós nos aproximamos de Deus, juntamente com os 2 sacramentos para nós, que são batismo e ceia, que é o batismo e que é a ceia do Senhor. Mas nós somos forçados a afirmar e a reconhecer que o cristianismo bíblico, do qual o metodismo bebeu e hoje ele é ferramenta e é desafio para que nós, herdeiros do movimento metodista, possamos renovar e ofertar ao mundo mais uma vez, a gente precisa entender que esse movimento não consiste em cerimônias e manifestações exteriores. Porque quando se entende que o cristianismo é exclusivamente um meio de graça, eu posso acabar incorrendo no equívoco, no fundamentalismo, de achar que cristianismo é exclusivamente aquilo que eu vivo dentro do ambiente
da igreja dentro do ambiente do culto. E tem muita gente que acabou reduzindo a prática da caminhada cristã àquilo que ele vive 2 horas ou 1h30 dentro do templo. Aí, mais uma vez, nós precisamos olhar para a história do metodismo. E nós vemos que John Wesley, ele até hoje é atribuída a ele uma frase muito famosa, quando ele diz: o mundo é o meu campo missionário, o mundo é a minha paróquia, o mundo é a minha igreja, o mundo será o meu campo de missão. Se a igreja oficial cria impedimentos para que eu pregue aí dentro, então eu vou pregar aqui fora, eu vou pregar nas praças públicas, eu vou pregar nas minas de carvão, eu vou pregar nas ruas aos bêbados que estão aí se arrebentando na Inglaterra, eu vou anunciar a palavra de Deus a tantas outras pessoas que me procurarem, eu vou reunir em grupos menores para ensinar a palavra de Deus, uma escola dominical. Ou seja, o metodismo, ele, em segundo lugar, pode e deve oferecer ao mundo, como fundamento, que o cristianismo, que é genuinamente bíblico, ele é muito mais do que um meio de graça, que nós acabamos utilizando os princípios ali do templo, aquilo que a gente vive dentro de um culto semanal, alguns cultos semanais, como ações exclusivas e totalizantes daquilo que Deus pode fazer. Isso não é verdade. Você que está me ouvindo, me assistindo agora, você que é metodista, você que tem, de alguma forma, uma herança dos movimentos wesleyanos, saiba que nós temos como oferta e desafio dado por Deus histórico a esse mundo, primeiro, de fazer com que o cristianismo seja entendido muito mais do que a sã doutrina ou crenças religiosas. Deus tem um fluir que começa e que se origina a partir das nossas crenças religiosas, mas que vai além daquilo que nós entendemos como ação ali formatada do poder de Deus. Segundo, nós podemos ofertar ao mundo como fundamento metodista que nós somos muito mais do que um meio de graça, que nós temos, na verdade, que abrir a nossa mentalidade e entender que a caminhada com Deus vai muito mais do que as cerimônias dentro do templo, dentro do ambiente religioso, dentro das nossas cerimônias. O metodista, um herdeiro do movimento wesleyano é aquela que consegue enxergar o mundo como seu campo missionário. É aquela que entende o culto como se fosse simplesmente um ambiente de capacitação para a missão e não um fim em si mesmo, onde eu preciso que tudo na minha caminhada cristã se resuma àquela 1h30 ou aquelas 2 horas de culto. Fundamento metodista. E que nós devemos assumir não apenas como um legado, mas como aquilo que deve ser a prioridade da nossa missão, não apenas como um memorial, mas como prioridade da nossa missão, que nós devemos olhar para todo mundo como nosso campo missionário. Também uma outra frase atribuída a Wesley é que o grande objetivo do metodista é espalhar a santidade bíblica por toda a terra, reformar a nação a partir da igreja. Então, eu gosto desse a partir da igreja, porque nós reformamos a igreja e a partir dela é que nós vamos para o mundo. E nós não ficamos dentro da igreja. Então, eu estou falando sobre o que o fundamentalismo pode fazer com os fundamentos. Repetindo, o fundamentalismo ele pode pegar princípios fundamentais e destruir esses princípios pela forma equivocada de ler ou de reler esses princípios. E, geralmente, o fundamentalismo acaba se escorando numa obediência rigorosa e literal a esses fundamentos. Já o fundamento são as bases, a plataforma estável pelos quais uma coisa vai passar ou vai ter como caminho. E eu estou dizendo aqui, nessa hora, como que nós, herdeiros do movimento wesleyano, podemos ofertar a esse mundo
uma caminhada a partir da nossa herança. Primeiro, fazer com que o mundo entenda que cristianismo vai além da sã doutrina e das nossas crenças religiosas. Não estou, é sempre importante que isso fique claro, não estou aqui desmerecendo as crenças religiosas. Quem caminha comigo e já tem o costume de me ouvir sabe muito bem que eu me orgulho de ser um religioso. O problema é quando a religião se torna um fim em si mesmo e acaba se tornando algo que não produz fruto. Uma segunda oferta que o metodismo pode dar ao mundo é o fundamento que estabelece que o cristianismo é muito mais do que um meio de graça. Tem que ser muito mais do que as nossas cerimônias e os nossos atos culticos. O metodismo é aquele que faz com que o cristão e a cristã enxergue o mundo como campo missionário. E aí vai o meu desafio já para a gente caminhar para encerrar. O que você, que está aqui agora nessa programação, tem feito, o que você tem contribuído para que esse legado metodista e wesleyano seja levado ao mundo? E eu quero caminhar para encerrar essa nossa reflexão falando que também o metodismo ele pode e deve oferecer ao mundo mais um fundamento que é que nós, metodistas, temos um olhar sobre o cristianismo como algo que vai além das boas obras. O cristianismo que é relevante, que é a proposta do metodismo, é aquele que faz a gente entender que somos muito mais do que boas obras. Tem muita gente que ainda encontra no cristianismo preceitos morais e de boas obras. E entendem, de alguma forma, que ser um cristão é ser alguém que vai primar exclusivamente por boas obras e por preceitos morais. Então, acaba que tem muita gente que se arvora ao direito de achar que são verdadeiras instituições morais, porque eles ou elas fazem, essas pessoas, na verdade, homens e mulheres, essas pessoas fazem boas obras, e isso acaba se tornando uma instituição exclusivamente uma instituição moral de caminhada cristã. Mas nós, metodistas, cremos na vida de moral cristã, e isso a gente não abre mão. Uma vida de preceitos morais reconhecidos pela Bíblia, e a gente não abre mão. Só que o metodismo não é um cristianismo vital, um cristianismo relevante, somente porque nós conseguimos encontrar dentro do cristianismo uma dinâmica de boas obras. Mas nós entendemos que, por conta da ação do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo que transforma a nossa vida e o nosso caráter, nós cumprimos boas obras. É algo inerente a nós e não uma coisa mecânica que eu faço simplesmente para me tornar uma instituição de moral e de virtude. Mas é uma consequência da ação do Espírito Santo, que projeta em mim, através do poder espiritual, uma vida moral aceitável. O dever de ser uma pessoa de uma caminhada moral relevante acaba não sendo a coisa mais importante. Eu não vejo isso como um dever, eu vejo que isso vai acontecer naturalmente pela ação do Espírito Santo em mim. Então, eu me afasto do moralismo, que tem todas as associações e anda de braços dados com o fundamentalismo. Eu me afasto do moralismo e assumo uma caminhada ética, moral e aceitável a partir das ações do Espírito Santo que transformam a minha vida de dentro para fora. Tem muita gente que acaba achando, e com isso eu encerro, tem muita gente que acaba achando que a vida de santidade dentro do contexto do cristianismo é uma vida de moralismos. Aí, quando nós olhamos a dinâmica do movimento metodista, ao longo dos anos, nós vemos que ele acaba
corroborando com aquilo que a palavra de Deus diz, que do nosso interior fluiriam rios de água viva. Se é do meu interior, então é algo que começa dentro de mim, a partir da minha alma, que transforma de dentro para fora. Eu posso, de forma muito rasa, dizer que o moralismo é quando, de fora para dentro, eu tento, de alguma forma, ajustar princípios na minha vida. Então, eu quero moldar as coisas, então eu pego de fora para dentro e quero empurrar, eu quero moldar a minha vida a partir de algo que eu peguei de fora e de forma automática eu quero jogar para dentro da minha vida, dentro da minha alma, dentro daquilo que eu tenho como caminhada ética, como caminhada respaldada em boas práticas. Mas a Bíblia propõe para nós que é o inverso, que é do nosso interior que fluiriam rios de água viva. E quando a gente olha para a história do movimento metodista, nós vemos que John Wesley e os seus parceiros ali da caminhada se afastaram em todo o tempo de qualquer princípio moralista. Mas eles tiveram uma caminhada respaldada pela ética e moral cristã, pelas boas obras, porque eles se permitiram ser transformados de dentro para fora. Os rios de água viva fluíram dentro deles. Então, se você quer, hoje, ser um instrumento de Deus como herdeiro do movimento metodista e wesleyano, oferecendo fundamentos a esse mundo, você vai precisar permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro de você primeiro, gerando bons ajustes, adequando o seu caráter, adequando a sua personalidade, formatando em você a mentalidade de Cristo, para que, então, as nossas boas obras produzam frutos que permaneçam. Então, eu quero agradecer à Secretaria de Educação Cristã, ao Bispo Paulo Rangel e todos os colaboradores dessa secretaria, desse ministério tão relevante na nossa primeira região e na Igreja Metodista do Brasil, a oportunidade de poder estar aqui falando com vocês. E eu quero fechar a minha participação lembrando, o movimento metodista não é melhor que nenhum movimento cristão no mundo. A Igreja Metodista não é a melhor igreja desse mundo, e eu digo que nem existe melhor ou pior igreja. Mas cada igreja, dentro da dinâmica da multiforme graça de Deus, cada igreja tem a sua especificidade, tem princípios que Deus, através daquela igreja, daquele movimento, quer contribuir para o mundo. Eu estou muito convencido que nós, metodistas, podemos oferecer ao mundo os fundamentos daquilo que nortearam o início do movimento e da igreja metodista e que devem continuar como chamas acesas dentro da nossa alma. Oferecer a esse mundo a ideia de que nós podemos ter um cristianismo que excede as crenças religiosas. Entender que o fluir do Espírito Santo vai além das nossas crenças religiosas e da nossa formataçãozinha que nós acabamos sendo moldados. Eu lembro de Jeremias, quando ele disse que a ação de Deus era como águas que vinham de longe. Então, assim como aconteceu com Wesley, em 24 de maio de 1738, permita que as águas que vêm de longe gerem na tua vida as novidades de Deus que começam com as crenças básicas da religião, mas que excedem elas. Segundo, o metodismo, ele propõe para o mundo algo que vai além do meio de graça, que é o nosso ambiente de culto e as nossas manifestações ali de celebração. O metodismo, ele vê o mundo como a sua paróquia e a igreja e o culto apenas como capacitação para a missão. E, por fim, o metodismo pode e deve oferecer a esse mundo um olhar para que nós possamos entender que somos muito mais do que adeptos de boas obras a partir da lógica moralista, mas que os rios de água viva que fluem dentro de nós geram na nossa vida uma caminhada adequada e que não poderiam jamais produzir outras coisas do que boas obras. Que Deus abençoe a nossa Igreja Metodista na primeira região e eu louvo a Deus por ter inspirado o nosso bispo a estabelecer como
tema para nós no ano de 2022, o ano do fundamento. Deus abençoe a vida de todos vocês. Obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, falar com tanta gente boa. A paz, reverendo Bruno Roberto. É uma alegria poder estar aqui nessa noite e nós agradecemos a sua presença, o senhor poder compartilhar um pouco de tanta sabedoria, um pouco do fundamento, dos princípios metodistas. Nós agradecemos em nome da Secretaria de Educação Cristã a sua presença e a sua grande contribuição nessa noite. Muito obrigada. Queremos aproveitar também este momento e vamos estar ouvindo um louvor que será ministrado para nós através do nosso Ministério de Louvor da Igreja Metodista da Taquara, com o tema Eu Vou Construir. Digno, Senhor, digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu. Tens o nome que é sobre todos, é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. O eu sou Teu. Sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Sim, Jesus. Meu coração com amor que faz mudar o mundo. Teu amor que faz mudar o mundo, Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. O eu sou Teu. Tu tens o nome, Jesus. Nome que é sobre todos, é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. O eu sou Teu. O eu sou Teu. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és.
faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração com amor. Com teu amor construiremos. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida. Tu és Senhor. Meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Tu és o nosso fundamento, Senhor. Fundamento. Eu vou confiar, nós confiaremos em ti até o fim, Jesus. Tu és o nosso fundamento, Senhor. Amém. Nós tivemos aí já no início do nosso webinário, já tivemos também aí a palestra que foi ministrada pelo reverendo Bruno Roberto, uma bênção. E também tivemos agora, né, o louvor que foi ministrado ali pelo Ministério de Louvor da IMETA. Como nós estamos ao vivo e estamos também inaugurando o nosso canal hoje, algumas pessoas já mandaram aqui mensagem para a gente que o chat está fechado, só que como nós estamos inaugurando o canal hoje, algumas ferramentas ainda não estavam disponíveis e por isso que a gente teve aí algumas limitações, né? Inclusive aí na exibição dos nossos vídeos, mas nada que uma boa edição não venha consertar isso tudo. Então, quem faz ao vivo é assim mesmo, mas glória a Deus por isso, que nós estamos aqui, na verdade, para fazer para o Senhor, né? E a gente sabe que quando a gente faz ao vivo, nós temos aí temos as intercorrências da transmissão, mas nada que tire o brilho de tudo aquilo que o Senhor permitiu que nós estivéssemos vendo e ouvindo nesta noite. Agora eu vou estar dando aqui oportunidade ao nosso bispo da região, bispo Paulo Rangel, que está com a palavra. Seja muito bem-vindo, bispo. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui na Secretaria Executiva de Educação Cristã. Que o senhor possa estar também trazendo a sua sempre contribuição significativa e relevante para a nossa caminhada como igreja. Amém, pastora Eliane, graça e paz, uma boa noite. Todos estão participando desse tempo, que é muito especial. Parabéns, né? Parabéns pelo novo canal da nossa Secretaria Executiva. Vai ser, sem dúvida nenhuma, um tempo de muita instrução. É um instrumento que Deus está dando para que possamos abençoar tantas vidas. Eu quero deixar um texto da Palavra de Deus, que está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, apenas o versículo 17. Atente ao que diz a palavra do Senhor. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte
ensino em cada igreja. Ou seja, ele vos lembrará os caminhos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Amanhã é um dia especial para nós. Já podemos considerar que é um dia que nós trazemos à memória essa experiência tão poderosa, tão maravilhosa que Deus deu ao reverendo John Wesley, ali há 284 anos atrás, que startou, né, que eu posso falar assim, deu início a esse grande movimento que alcança comunidades no mundo inteiro, alcança pessoas, alcança corações, está verdadeiramente abençoando famílias. Então, amanhã é um dia que eu convoco o povo chamado metodista na primeira região a separar um tempo para orar pela Igreja Metodista na primeira região, no Brasil e no mundo. Nós fazemos parte de um movimento que tem sido abençoador, que é parceiro com tantas outras igrejas, denominações, parceiros na evangelização dos povos, parceiro no trabalho de fazer discípulos do Senhor Jesus. E assim nós queremos continuar. Esse texto que eu acabei de ler fala sobre revisar, trazer à memória. Ele fala que Paulo fala que ele envia Timóteo para trazer a lembrança daquelas pessoas, lembrar a elas do caminho de Cristo. Ou seja, revisar o caminho, revisar os fundamentos de Cristo na vida deles. É um exercício que precisamos fazer todos os dias da nossa caminhada. Revisar os fundamentos de Cristo na nossa vida. E amanhã, aproveitando desse momento, é um dia especial para você revisar os fundamentos de Cristo na nossa vida, na sua vida, e aproveitando a belíssima palestra do reverendo Bruno, saber e revisar os fundamentos que têm norteado a Igreja Metodista no decorrer dos anos, como ele bem lembrou, fundamentados na palavra, no cristianismo, que é a fonte da palavra de Deus, que é a fonte da revelação poderosa, porque assim é o Evangelho. O Evangelho é a boa nova, é a boa notícia. Eu sei que, impactados por esse tempo aqui que estamos vivendo, parabéns para a Secretaria Executiva de Educação Cristã da primeira região, a pessoa da pastora Eliane Nascimento e também a nossa coordenação de escola dominical, na pessoa da nossa irmã Elisa Costa, né? Nós temos procurado, pela bondade de Deus, lembrar todos os dias daquilo que o Senhor tem nos colocado como desafio, né? Como desafios, como ordenança, para que possamos seguir adiante a obra do Senhor com temor e tremor. Então eu quero deixar essa palavra com você. Amanhã é dia de trazermos à memória o que nos dá esperança e seguimos vivendo o reino de Deus, fazendo a obra do Senhor. Eu não poderia encerrar aqui sem lembrar uma frase de Wesley que me veio à mente hoje. Eu queria deixar com você, porque é muito daquilo que nós cremos, que acreditamos e que vivemos intensamente. Um dia, John Wesley falou: não tenho medo que o povo chamado metodista um dia deixe de existir, tanto na Europa como na América, mas tenho medo que existam somente como uma seita morta, tendo a forma de religião, mas sem poder. Então, eu quero repartir essa palavra de Wesley, né? Que realmente nós somos esse instrumento vivo do poder de Deus. O reino de Deus não consiste em palavra, consiste em poder. Consiste em poder. E vamos seguir adiante, vivendo a grandeza e a bondade de Deus. Amém? Amanhã, volto a falar, é um dia para nós trazermos à memória que nós somos o povo do coração aquecido, vivendo a graça e a bondade de Deus em todo o tempo. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus, porque sem a direção dele, sem a direção do Espírito Santo do Senhor, fica muito difícil a gente realizar qualquer coisa. Tudo é por ele, para ele são todas as coisas. Quero agradecer também aqui a disponibilidade do pastor Ângelo, que é o assessor episcopal do Departamento Regional de Escola Dominical, está aqui comigo fazendo essa transmissão. É o primeiro trabalho dele no StreamYard, e para a glória do Senhor, né? Ele está aqui fazendo o que dá para fazer, e o pastor Ângelo realmente se colocou à disposição para estar conosco nesse dia, nesta noite.
Agradecer também a pastora Marilda, que deu ali um probleminha, ela não conseguiu se comunicar, mas ela está presente aqui conosco, que é assessora episcopal da Federação Metodista de Mulheres da Primeira Região. Também a nossa querida irmã Elisa, que é a coordenadora do Departamento Regional de Escola Dominical, que também está aqui conosco. Muito obrigada, Elisa, sempre dando, né, aquela força. Ao reverendo Bruno Roberto, que trouxe essa palavra edificante, esclarecedora. Muito obrigada por ter estado aqui conosco e ter trazido essa palavra abençoadora. E ao nosso bispo Paulo Rangel, que sempre também caminha com a secretaria, dando-nos, né, condições de realizar aquilo que o Senhor, que o Espírito Santo nos inspira. Ele está sempre ali nos apoiando em tudo, fazendo às vezes uma correção aqui, outra ali, mas está sempre junto com a gente, dando, né, todo o apoio à educação cristã da nossa região. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Até o próximo webinário. Essa é a nossa primeira transmissão pelo nosso canal e que a gente possa, né, alimentar esse canal com muitas boas palestras, seminários, muitos bons conteúdos para a nossa caminhada como igreja. E eu vou pedir ao bispo Paulo Rangel para estar impetrando a bênção apostólica e, com isso, nós vamos encerrar o nosso webinário. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces e ricas consolações do Espírito Santo seja sobre cada família, sobre cada vida, hoje e para todos sempre. E todos digam amém, amém.